Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz do meigo e amigo nazareno possa habitar os nossos corações, fortalecer os nossos dias de caminhada enquanto encarnados. É muito prazer estar com vocês. E a cada vez que os amigos nos convidam a estar junto aos corações, a gente agradece a Jesus a oportunidade de estarmos estudando e levando a palavra do Cristo à luz da doutrina espírita a todos aqueles que são selecionados a estar conosco, encarnados e desencarnados. Nós escolhemos o tema para conversarmos na noite de hoje, que é o bom ânimo. E é o que a gente ultimamente mais estamos precisando, não é verdade? De bom ânimo. E Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus já começa a preparar os seus apostolados para os dias finais, no qual estaria junto a eles. E ali no capítulo 13 vai se dar a Santa Ceia, e Jesus vem conversando com eles, preparando-nos para que eles possam, eles poderiam ter força suficiente para os enfrentamentos que o Cristo passaria, e eles juntamente a ele estariam vivenciando. E aí a gente vai ver, nós lemos o capítulo 13, estudamos o 14, o 15, com muitas verdades a nos orientar quanto ao tema que conversaremos na noite de hoje. No capítulo 15, a gente selecionou uma passagem do Cristo interessante aos nossos corações, que diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mais uma vez, Jesus preparando as criaturas para que estivesse junto a ele as palavras que ele ensinou durante o seu messianato. Ele fala da grande palavra que ele quis implantar, desejou implantar, e era o seu maior mandamento, e que nos dias de hoje está novamente colocando nos nossos corações, tentando implantar em nós o mandamento maior do Cristo, que diz que vos ameis uns aos outros. E quero então que vocês vos amem da forma que eu amei. Então, mais uma vez, alertando-nos ao amor. E nós buscamos lá no 16, capítulo 16, e é o último versículo. E a irmã Graça acabou de proferir para nós o finalzinho do versículo na sua oração, quando diz o seguinte: tenho-vos dito isso, que creais em mim. Então ele nos chama, nos conclama a acreditar verdadeiramente em suas palavras. Então ele diz: creais em mim. E ele vai nos dizer o seguinte: neste mundo, disse Jesus, tereis aflições. Ele, em momento nenhum, ele disse para nós que seria fácil. Não, ele não falou: vocês vão, reencarnar, a doutrina espírita prega para nós, nos ensina a lei da reencarnação, e vai ser fichinha, vai ser mole, podem ir. Não tenham medo, tenham bom ânimo. O enfrentamento é tranquilo. Mas Jesus já diz lá no versículo 33, nas palavras de João, o discípulo amado, que nós teríamos aflições. E se nesse momento estamos vivenciando as nossas aflições, vamos crer em quem? Creais em mim, no Cristo Jesus. Mas aí entra a palavrinha mágica do versículo,
que é o mas. Tudo na vida tem um mas. Vê uma coisa ruim, mas pode mudar, não é? Ah, mas pode ser diferente. Então ele diz assim, mas tendes bom ânimo. Pede para acreditar nele. Fala que não vai ser fácil, tereis aflições no mundo, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi que a Graça acabou de proferir na sua oração. Tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Se o Cristo amado venceu o mundo, nós, como seus irmãos, também temos que vencer o mundo. Não é verdade? Nem eles, os seus discípulos, teriam facilidades, ficariam isentos das aflições do mundo. Nem eles. Todos eles que andaram com Cristo também tiveram as suas aflições. Se nós formos estudar o Evangelho, nós vamos ver cada um com as suas aflições e com as suas provas. Em momento algum, Jesus prometeu para nós as facilidades do mundo. Porque as facilidades do mundo, elas estão aí, para cada um de nós. Permearmos os caminhos que nos forem agradáveis. Porém, agradável a Deus é o caminho que Jesus deixou para nós na Boa Nova. Esse é o caminho agradável a Deus. O mundo está com as suas facilidades, porém, nós temos que saber o que eu vou trilhar. Porque nós sabemos muito bem que semeamos e vamos colher. A semeadura e a colheita é necessária. O que colheremos? Tendes bom ânimo. Jesus sempre ressaltou as dificuldades que teríamos de segui-lo. Ele não disse que seria fácil para nós seguirmos o seu ensinamento. É difícil, não é? Exige de cada um de nós um modo, um caminho, um perfil correto e justo naquilo que Jesus nos ensinou. Ele não disse que seria fácil. E aí a gente vai encontrar uma passagem em Lucas 9, 57 e 58, quando um jovem aborda Jesus no caminho e lhes diz: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E nós falamos isso, né? Senhor, te seguirei aonde fores. Aonde o Senhor me mandar eu vou. Será que seguimos mesmo? Aí Jesus vai falar àquele jovem tão ansioso, né? Diz assim para ele: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Dizendo a ele assim: você vai? Tem certeza? Você quer ir junto comigo? Logo em seguida, no 59, ele vai falar assim com o jovem: ei você, venha, segue-me. Quer dizer, vem comigo, chamando o próximo jovem. Aí o jovem vai falar para ele: Senhor, deixai eu enterrar os mortos, né? Deixou o pai morto, deixa eu enterrar os mortos. Aí Jesus vai falar para ele: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Jesus chamou. Então olha a dificuldade, não tem facilidade de seguir o mestre. Mas para seguir é o que ele falou no 33. Tendes bom ânimo. Bem, mas por que temos que passar por tribulações na nossa existência? Vocês já se perguntaram? Por que nós temos que passar por tribulações? Por que às vezes nós acabamos de sair de uma prova que a vida nos colocou ou que nós nos colocamos nela por mau comportamento
comportamento atual ou porque nós nos comprometemos reencarnatoriamente a vivenciarmos aquela prova, né? Já paramos para perguntar por quê? A grande resposta desta prova é que nós temos que abraçá-la, crendo no Cristo, vivenciá-la, ter bom ânimo e vencê-la com os ensinamentos que o Cristo nos colocou, nos ensinou. E aí nós vamos encontrar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo uma frase belíssima que nós temos que trazer em nós todo momento que as aflições baterem à nossa porta, que diz o seguinte: que o vosso coração não se turbe. Credes em Deus, credes também em mim. Mais uma vez Jesus nos convidando a crer verdadeiramente num Deus maior e nele o Filho do Senhor. Então não turbes o vosso coração. A prova tá difícil? Tá difícil. Mas eu não vou ficar com o meu coração apertado, agoniado, ressentido, magoado e clamando horrores ao Senhor. Porque eu não mereço. Opa, mas se veio para mim é porque eu mereço. Eu mereço. Eu tenho que tirar os frutos desta prova. É o que Jesus quer de nós. E aí ele completa o seguinte: há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai encontrar e explicar o que Kardec colocou para nós nas mensagens de João, lá no 14. Isso está lá no capítulo 14 de João, versículo 1 e 2. Então ele quer mostrar para nós as moradas que existem na casa do Pai. Então o Evangelho segundo o Espiritismo mostra para nós os diversos mundos e as diversas formas que as criaturas então vivenciam as suas tribulações, as suas aflições. Ele vai falar do mundo primitivo. Esse já passamos por ele, não é? Então no mundo primitivo, destinados às primeiras encarnações da alma humana, vencemos essa prova. Ele vem falar do mundo de expiação e prova. Ele coloca aqui para nós o seguinte: que o mundo de expiação e prova, onde o mal domina. Ele vai falar logo em seguida dos mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem forças novas para os enfrentamentos, repousando então aí as suas fadigas e luta. Ele vai falar dos mundos felizes. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. E ele fala então, por último, do mundo celeste. O mundo celeste ou divino, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. Bem, classifica-se nosso mundo como um mundo de prova e expiação, ou seja, de regeneração. Estamos no momento de regeneração há 17 anos, então estamos passando por um processo de mudança, né? Nós estamos passando por um processo de mudança. Então, vejamos bem, ainda vivenciamos dores, não é? Aqui ele fala que o mundo de provas e expiação, onde o mal domina. Só que o mal não domina mais, tanto assim quanto é realmente um mundo de expiação. O que acontece? Estamos vivenciando uma timidez do bem. A gente só ouve problemas, a gente só ouve desgraça, a gente só ouve catástrofe, a gente só ouve corrupção, a gente só ouve coisas negativas. Que isso dá o quê? Ibope. Isso rende o quê? Dinheiro para as grandes indústrias aí da TV, de jornais, de revista. Mas o bem, ele está dominando.
espíritos evoluídos reencarnando para que possamos, então, impulsionar o nosso planeta de regeneração. Bem, e aqui nós vamos encontrar, viu, gente? Vão lá, dá uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Vale a pena a gente estudar detalhadamente as considerações relacionadas a cada mundo. Os mundos regeneradores servem de transição entre o mundo de expiação e os mundos felizes. Olha que maravilha! Estamos caminhando para os mundos felizes. Estaremos lá dependendo de quem? De cada um de nós. Dependendo das obras que aqui o fizermos. A alma que se arrepende nele encontra a calma e o repouso, acabando a se depurar. E aí, diz o seguinte: Santo Agostinho diz para nós, nesse versículo 17 do capítulo 3, uma mensagem belíssima. Contemplai, pois, essa abóboda azulada à noite, à hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos a que conduzem a Deus e pede-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Então, que a gente peça a Deus, que depois que expiarmos aqui, que nós tenhamos, né, a bênção divina de termos um momento numa terra regeneradora. Palavras de Santo Agostinho. Então, nós vamos caminhando no seguinte sentido: por que então sofremos? Aí vocês vão falar assim pra mim: mas Rose, a palestra é de bom ânimo, por que você fala tanto em sofrimento? Mas é porque nós precisamos de entender os nossos sofrimentos, nós precisamos entender o porquê, para que a gente possa então impulsionar a nossa vida, o nosso destino, que fomos nós que o construímos. Viemos, reencarnamos com uma bagagem de que, olha, eu vou viver assim, eu vou comportar assim, eu vou entrar para a doutrina espírita, mas chega aqui, eu posso mudar tudo, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu posso falar assim: não quero nada disso para minha vida, eu quero outro caminho. São escolhas. Então nós sofremos devido ao grau de evolução que cada um de nós está inserido. Pode parecer assim: a Rose fala bonito, né? Então ela deve ser muito evoluída. Não, lê do engano. Não quer dizer que eu seja evoluída. Muitos de vocês possam ser muito mais evoluídos do que eu. Eu necessito de estudar, eu tenho que estudar, porque não é só o estudo, é a exemplificação. O espírito evoluído, ele exemplifica tudo o que ele aprende na sua caridade, no seu exemplo de comportamento de vida, seguindo as leis morais, tendo uma conduta exemplar à luz do Evangelho de Jesus. Então, sofremos por isso. A reencarnação é a bênção para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, se estamos passando as nossas aflições, pelas nossas provas, vamos agradecer, porque é através dela que eu vou vencer e vou me transformar e vou me elevar moral e espiritualmente. Nós buscamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 3, no item 5, o seguinte: são igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. O adiantamento é individual e intransferível. Eu tenho uma família, nós somos uma família hoje composta de 8 pessoas. Éramos 2, ficou 4, depois virou 6, agora viramos 8. Uma família de 8 pessoas. Então, o nosso adiantamento moral, a nossa transformação, ela é individual e é intransferível. Eu tenho o meu caminho, meu esposo, a minha família, mas cada um de nós vamos construir essa transformação, essa evolução. Cada um de nós segundo a sua obra. Cada um de nós, segundo a sua obra.
Tiago fala na sua carta que a obra, ela tem que ser igual uma fé, ela tem que ser viva. Não pode ser uma obra morta. Eu tenho que ter obra viva, com capacidade de ajudar, de dar atenção, dar carinho, exemplificar, mudar o comportamento. Se eu errei, saber pedir desculpa, ter um ânimo novo nas coisas que vêm para mim, que no ontem era um fracasso, mas que hoje pode ser diferente. E a gente tem muito em nós, enraizado, se a gente parar e fazer uma análise, do famoso orgulho que nos invade. Isso nos atrapalha demais no nosso adiantamento. Nos atrapalha demais ter bom ânimo de vivenciar uma história nova. Porque temos em cada um de nós a centelha do orgulho que fala muito alto. A gente não sabe se desculpar, a gente não sabe relevar. A gente não sabe entender o outro como ele é, nas suas limitações. Não é, a evolução não é intransferível, é individual. Então, nós buscamos lá uma fala de Jesus maravilhosa que diz: o reino dos céus está dentro de vós. Ele está dentro de mim. Cabe a mim essa mudança. Não cabe ninguém mais. Se eu venho aqui e na minha família de 10 pessoas não querem o meu segmento, então eu vou seguir. Cabe a mim. Onde você estiver, né? E se já estiver pacificado o seu coração, você vai estar no céu. Porque o céu está dentro de você. Agora, se você não tiver pacificado, você estará no seu inferno. Aí a gente escolhe. Aonde eu quero estar? Pacificada com o céu, já que o reino do céu está dentro de mim? Ou eu quero viver o meu inferno, que são latentes na minha consciência? O tempo inteiro grita na minha consciência as coisas que eu não consigo mudar, as coisas que eu não consigo transportar. Acalmai os vossos corações, tenhais bom ânimo, eu venci o mundo. No livro Céu e Inferno, a gente fez uma pesquisa e lá no capítulo 7, o que diz o seguinte: todos nós deveríamos pegar o livro Céu e Inferno e ler o Código Penal da Vida Futura. Ele é maravilhoso, nos dá uma visão muito clara da vida futura. E a gente escolheu para conversarmos 2 itens do código. O código ele tem aproximadamente 33 itens. A gente escolheu o 5º e o 7º. No Código Penal da Vida Futura, fala assim para nós: o Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os fatos, pode se resumir nos pontos seguintes. Aí ele vai. A alma, o espírito, ele vai falar da felicidade. E aí a gente escolheu o 5º, que diz o seguinte: estando o sofrimento ligado à imperfeição, que foi o que a gente acabou de falar, se a gente sofre pelas nossas imperfeições, do mesmo modo que o prazer está à perfeição, a alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo, por toda parte onde se encontre. Para isso, não tem necessidade de um lugar circunscrito. É o que a gente acabou de falar, né? Então, se o reino de Deus está dentro de mim, se eu estou em paz, eu estou com o reino estabelecido, eu estou no meu céu. Se eu não estou, então eu estou no meu inferno. Então, esse sofrimento, não importa onde eu esteja. Quantas vezes você ouve a pessoa falar assim: eu não aguento mais morar aqui, eu estou cheia de problema, eu quero mudar para Bariloche. Pode ir, meu filho, para Bariloche, vai com Deus. Mas você vai carregar toda a tua bagagem com você, porque não é no local que encontra os seus problemas, não é no local que está as suas aflições, ela está em você. E aí ele diz assim: o inferno, pois, está por toda
parte onde haja almas sofredoras. Do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. Vocês já perceberam quando a gente entra numa casa e que a casa está com a paz do Cristo, alegria e você se sente bem? Já entraram numa casa onde não tem a paz, onde estabelece o desequilíbrio e você chega, você se sente mal? Por isso, Jesus no seu evangelho diz: saudai-vos quando entrar a uma casa, que a paz esteja nesta casa. Porque se a paz estiver, tudo bem. Mas se aquela casa não tiver a paz, você está desejando a paz, você está indo em paz. Então você não vai sentir as emanações daquele local. Isso não é só em casa, é em todo lugar que a gente vá, que a paz esteja naquele local. E no 7, ele fala assim: o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as circunstâncias desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Então, oba, excelente. Então, já sei qual que é o meu mal. Qual que é a minha aflição? Qual que é o meu defeito reencarnatório, genético reencarnatório, vamos falar assim? Opa, já sei, é a minha vaidade. Nossa, eu me perco na minha vaidade. Nossa, eu me perco no meu orgulho. Eu me perco na minha língua ferina. Então, se eu já sei, tá aqui, vamos corrigir. Vamos ter bom ânimo para mudar a situação que nós já convivemos há tanto tempo. Não sabemos quanto tempo o toque-toque vai ser chamado para que a gente parta para a casa verdadeira, que é a casa do Pai. Trabalhemos isso em nós. Ter bom ânimo na tribulação é passar por ela com sucesso, com êxito, com alegria. Ânimo, em latim, é a alma. Colocarmos a nossa alma naquilo tudo que a gente tem que enfrentar, em tudo. Lembrando que a gente conhece muito a palavra desânimo, né? A gente encontra com uma pessoa, e aí fulano, como é que tá? Nossa, eu tô num desânimo que eu não tô dando conta, não é assim? Nossa, eu tô num mau humor que eu não aguento. Então ela está atraindo para si energias pesadas, deletérias. Aí vai culpar quem? A espiritualidade negativa? Os espíritos obsessores? Não, é ela. É ela, que eu não aguento mais, estou com desânimo, não aguento essa vida. Olha, o que ela está carregando? Ela vai se curvando igual um peso. Né? Ao passo que você vê assim, tem dia que a gente está cansada, direito do corpo físico fica cansado. Mas a gente não pode permanecer naquele cansaço. Eu tenho uma palavra que grita o tempo inteiro: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Opa, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. Então meu corpo não está aguentando, então eu vou me silenciar num cantinho, vou tirar uma sonequinha, vou descansar, mas depois você toma essa rua da sua vida, não é? Bom ânimo é uma condição emocional do ser humano, relacionado ao seu estado de espírito, humor e temperamento. Tem pessoas que já nascem mal-humoradas, desanimadas. Parece assim, a vida dela foi um transtorno. Mas se ela pode nos ouvir e nos ver exemplificando a cada um de nós, ela vai começar a falar: nossa, mas gente, animadinha, né? Como é que pode? Ela lá tem 90 anos, faz tanta coisa. Como é que pode? Nossa, ela vai lá de bengalinha lá para o centro. E a gente começa a observar que o outro é o nosso exemplo. Não é? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Se eu não estou em paz, eu tenho que buscar essa paz, eu tenho que brigar por ela, eu quero essa paz para mim. No mundo tereis tribulações, mas tendes bom ânimo, venci o mundo. Tomar coragem
Você já viu que a gente não tem coragem, às vezes, de certas situações? Tomar coragem, animar-se, não ter medo, ter confiança, acreditar que sobre a nossa vida rege um Deus maior, um Cristo amantíssimo. E aí nós vamos pesquisar no Evangelho e nós vamos falar aqui de 4 situações que as criaturas do Evangelho de Jesus tiveram bom ânimo e buscaram sair das suas aflições, da sua dor, buscaram as suas curas, porque estarmos em aflições, estarmos em desânimo, nós estamos contribuindo para uma doença física. Uma doença que vai nos trazer qualquer cardiopatia ou qualquer estado nervoso, psíquico. Até nós adquirimos uma depressão em vista daquele desânimo que a gente tomou posse para nós. Então nós vamos encontrar no Evangelho, no segmento, a história do paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum é um dos exemplos de bom ânimo. Então Jesus estava lá em Cafarnaum, na casa de Pedro, muitas pessoas estavam lá para ouvir a sua palavra e buscar a cura necessária para as suas mazelas. Então o cego, o cego é depois. O paralítico de Cafarnaum, ele necessitava estar na presença de Jesus. Porém, eles não conseguiam adentrar com ele na casa. E ele era levado por 4 pessoas. 4 homens o levaram até Jesus. Esses 4 não narra quem os são, mas devem ser os colaboradores do bem. As pessoas que fazem ação solidários, fazem essa solidariedade com o seu semelhante mais necessitado. E eles então vão abrir uma fresta lá no telhado. Vão tirar as telhas e pelo telhado eles vão descer o paralítico na frente do Cristo. Aí a gente se pergunta, se eu estivesse na condição do paralítico, Cafarnaum, será que eu teria 4 pessoas que poderiam me ajudar a transpor a minha necessidade? Que eu tenho bom ânimo, mas eu não tenho quem faça por mim. Será que eu estou conquistando nessa jornada evolutiva que eu estou aqui 4 pessoas que eu posso falar assim, essa vai chegar junto comigo, essa aqui está comigo, ou são aquelas pessoas do vento? É bom a gente começar a pensar. Será que eu sou uma das 4 pessoas para aquela pessoa que está necessitando de mim? Temos que pensar. É um exemplo. Então ele é trazido na frente de Jesus e ali então Jesus o vê, entende aquela, foi uma maravilha descer ali aquele homem, gente, imaginam só. Paralítico. Então Jesus vai dizer para ele que a fé o salvou, então que ele estava curado. Então aquela cura, conforme diz na Gênesis, e eu trouxe para a gente ver, porque falam-se dos milagres. Aqui na Gênesis usa a palavra milagre, mas são as curas do Cristo. Então ele vai falar do paralítico e ele diz o seguinte: Jesus vendo a sua fé, disse a esse paralítico: meu filho, tende confiança. Quando Jesus fala tende confiança, ele diz para ele o quê? Meu filho, tende bom ânimo. Ele já ultrapassou tantos obstáculos para estar na frente do Senhor. E diz mais: os vossos pecados estão perdoados. Quer dizer, o que levou ele a ser paralítico? O paralítico pode ser de nascença, como pode ser também, ele paralisou no mundo nas suas decepções, nas suas amarguras. Ele pode ter tido uma mágoa muito grande, ter tido um AVC, ficou paralítico. Então, os pecados dele durante a reencarnação desse paralítico pode ter o lesado.
então os pecados estão perdoados. Levantai, ainda fala para ele, levantai-vos, disse então ao paralítico, carregai o vosso leito e com ele ide para a vossa casa. Ele estava curado. Então, na Gênesis fala do paralítico, da história dele, a gente não vai adentrar. Ele vai falar também, que a gente também pesquisou, sobre a mulher hemorroísa. Aquela mulher que muitas das vezes a gente já ouviu a história dela, que é uma história linda, que ela ficou 12 anos com fluxo sanguíneo. Nós mulheres, imaginemos ficarmos 12 anos direto menstruada. A gente não suportaria. E a anemia? A mulher sofria dores horríveis. Dores horríveis. Ela era tida como impura. Naquela época, a mulher que sangrava, ninguém podia tocar. Porque até que se alguém tocasse nela, pelas leis da época, tinha um ritual de limpeza. Complicado. Então imagine, ela era discriminada. Ela era tida como, sofreu um preconceito enorme. E ela gastou tudo que tinha. Uma história que a gente leu fala que ela era os pais, ela perde os pais, ela fica sozinha, e ela perde todos os bens econômicos em tratamento. E aí então ela fica sabendo que Jesus ia estar lá. E aí o que ela faz? Ela vai tomar posse. Ela vai ter coragem de ir buscar a sua cura. Porque ela tinha certeza que ela, não, que ela conseguiria a cura necessária ao tocar o Cristo. E essa perda de sangue contínua a trazia com dificuldades muito grandes. Ela estava assim, muito fraca. Mas ela viu a multidão vindo e ela falou, é agora. Já viu quando a gente vem uma coisa na cabeça da gente, eu tenho que fazer isso, é agora, que vai ser o bem agora? Aí você toma posse, tem coragem, confiança e vá. E é o que ela fez. E aí, o que ela faz? Ela vai, em meio à multidão, vai tocar na barra da saia de Jesus. Ao tocar na barra, e consta naquela época que a barra era bordadas com uns bordados que lembravam o Testamento, o Antigo Testamento, para que as pessoas, quando olhassem para a barra das vestimentas das pessoas, principalmente dos homens, vissem aqueles bordados. Assim a gente lê uma história dessa forma. E aí ela vai tocar ali, porque veja bem, quando nós fugimos da presença do Cristo, quando nós fugimos de estarmos em oração, em comunhão com o Senhor, a gente vai se afastando. E as mazelas que se apresentam a nós, elas vão se tornando mais difíceis. Então, quando a gente toma posse de verdadeiramente que eu quero ficar curada, mediante os ensinamentos e a luz de Jesus e de Deus nosso Pai, a gente cria força, cria ânimo, e é o que ela fez. Então ela vai tocar na barra. Quando ela toca na barra, a gente sabe o que aconteceu. Jesus vai parar e vai falar assim, alguém me tocou. Mas Senhor, disseram os seus discípulos, quem poderia ter te tocado? Tem tanta gente, todo mundo está se esbarrando, todo mundo está se encostando. Como? Ele, não, alguém me tocou, porque virtude saiu de mim. Ele sentiu aquela energia sair dele. E aquela mulher, naquele momento, e narra a história que a gente leu, que ela, ao caminhar, ela vai ficando tão emocionada, e ela buscando verdadeiramente, o coração bate mais forte, e ela enfraquecida, o fluxo sanguíneo aumentando, e ela fala, tipo assim, é agora ou nunca. Toca. No instante que ela toca, ela sente uma força, uma mudança orgânica dentro dela. E maravilhoso, ela cessa o fluxo. Imediatamente Jesus questiona: que virtude saiu dele? Como? Eles vão falar as virtudes que saiu. Aí fala o seguinte: a razão disso é bem simples. Essa virtude que Jesus disse: o fluido, sendo dado como matéria terapêutica, deve atingir
a desordem orgânica para repará-la. Então saiu um fluido abençoado do Cristo, que ao passar para ela, organizou toda aquela a desordem orgânica que ela tinha no seu ser. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, a confiança em uma palavra, a fé do enfermo. Então ela adquiriu aquele fluido, segundo a Gênesis narra para nós, através da fé que ela depositou, que só bastava ela tocar na barra da roupa do Cristo. E ela então fica curada. E Jesus, nesse questionamento, ela vai se apresentar para ele e vai dizer para ele que foi ela que o tocou. Quer dizer, se reverenciou, disse a sua verdade, e então Jesus disse a ela: a vossa fé vos salvou. Compreende-se aqui que a fé não é a virtude mística. Não é uma virtude mística, tal como certas pessoas a entendem, mas uma verdadeira força atrativa, ao passo que aquele que não a tem opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Isso é belíssimo. Então, quando eu quero e quero muito, eu crio uma energia, a minha fé é ativa. Eu aciono, eu busco verdadeiramente o que ela fez. Então, ela teve bom ânimo. Porque se ela não tivesse acreditado dentro do seu coração verdadeiramente que ela buscaria aquela cura, ela não tinha nem arriscado, não é? Essa é uma das passagens que a gente escolheu também para falar sobre o ânimo da busca da sua própria cura. A gente vai lembrar rapidamente do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, umas passagens belíssimas, porque ele teve bom ânimo e vencer o preconceito daquela época. Se agora aqui está na atualidade, a gente fala muito de preconceito. Imaginem um homem que era cego de nascença e naquela época tratava-se as pessoas que nasciam com deficiências, elas eram tidas à margem do caminho, e por isso que ele ficava à beira do caminho, a esmolar. Porque ele não tinha nem nome, ele era tido como o cego Bartimeu, que era o filho de Timeu. Então ele estava lá esmolando, e eis que ele ouviu a multidão passar. Imediatamente ele pergunta: quem está passando por aqui? É Jesus o Nazareno. E ele já tinha ouvido falar de todos os feitos do Cristo, todas as benesses que o Cristo vinha fazendo. Então imediatamente ele vai tomar posse daquilo que ele mais desejava, que era ver. Então o que ele faz? Ele vai clamar. E aí a gente fala assim: ah, mas Jesus sabe tudo que eu preciso. Eu já ouvi gente falar isso pra mim. Ah, eu não preciso de pedir nada, ele sabe tudo que eu necessito. Alto lá, ele sabe, mas que dê a sua força ativa de buscar. E ele então vai na sua fé, na sua força, clamar ao Cristo da seguinte maneira: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele clama. As pessoas, como hoje em dia acontece conosco, falam assim: tem que ser bobo, fica falando assim, não. Aí abrir um parênteses: vai lá naquela casa espírita não, o que você vai fazer lá? Você acha que você vai conseguir sua ajuda lá? Você acha que você vai conseguir sua cura? Que nada, está perdendo seu tempo. Não, toma posse do seu desejo, porque se é lá que você vai conseguir a sua cura, a sua força, é lá que você vai. Então ele falou assim: vou gritar de novo, né? Então grita novamente, ele clama novamente: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus então para. Chegou a ele o clamor. Então Jesus manda que o levem até ele.
quando aqueles que o repulsavam, falavam, é bobagem, ele, né, deixando ele à margem do caminho novamente, e ele tomou posse daquilo que queria, aqueles foram lá e falaram assim, Jesus te chama, tem de bom ânimo. Quer dizer, tenha confiança. E ele vai então estar na presença de Jesus. E aí, o que ele vai pedir? O que queres que te faça? Jesus sabia que ele queria ver, mas quer ouvir da gente. Jesus quer ouvir de nós. O que você quer? Eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. Então, ele buscou, ele teve bom ânimo, ele conquistou. Aí, tem todo um processo. Por que às vezes a gente busca nossas curas? Por que às vezes a gente ora ao Pai, que a gente passe dessa prova, que a gente vença e que a gente fique liberta e a gente não consegue? Porque Deus acha que ainda não está no teu momento. Porque se eu te libertar agora, será que você vai vencer verdadeiramente a sua prova? Vamos ver mais um pouco. E a gente continua orando, pedindo e fazendo. A mulher fez 12 anos de transformação para ela conseguir verdadeiramente o caminho certo e reto e justo. Aí ela conseguiu a cura dela. O cego, da mesma forma, ele lembrou que clamar ao Senhor a sua própria cura com ânimo e força ele venceria. O paralítico da piscina, né, que a gente também tem, a gente colocou também para lembrar os irmãos, que no tanque de Betseda. Lá tinha um paralítico que estava há 38 anos à beira da piscina, e vocês já devem ter ouvido essa história, que narra que ele ficou esse tempo todo ali, que era uma piscina, e lá quando as águas mexiam, o primeiro que caía, porque dizia-se que um anjo passava por ali, tremia-se as águas, e o primeiro que caísse nela adquiria sua cura. E ele estava 38 anos ali esperando a vez dele cair dentro da piscina. Só que, como que ele ia? Quando ele tentava ir, alguém ia na frente e ele ficava para trás. Só que ele não desistiu. Aí eu abro um parêntese. Quantas vezes nós desistimos por muito pouco? Por muito pouco. Por pouco tempo. De uma situação que a gente quer muito para a nossa vida. A cura que a gente quer, a gente desiste. Ele não, ele ficou ali. E Jesus observando, né? Jesus vê aquele paralítico ali, então Jesus vai até ele, vai estar com ele. Não é ele que vai a Jesus, Jesus vai a ele e fala assim: o que queres? O que queres? Queres ficar curado? Pergunta para ele. Você quer ficar curado? Ele podia ter falado assim: quero. Aí ele vai falar para Jesus o seguinte, responde ele: não tenho ninguém que me leve e me lance à piscina, pois não consigo chegar lá. Ele mostra o que ele quer, ele mostra que ele tem ânimo, que ele tem vontade, que ele acredita, mas ele não consegue, porque não tem quem o leve. Ele não é o paralítico de Cafarnaum que teve 4 que o levou, não é? Ele não teve. Então Jesus vai dizer para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai. E no mesmo instante ele se achou curado. Que também está aqui na Gênesis, a mesma história. O cego, o paralítico da piscina. Sei que eu estou com cego, porque eu também ia falar do outro cego, mas a gente vai mudar. Nós não vamos falar sobre ele. Então, o paralítico da piscina. Então veja bem, está aqui. Este homem foi procurar os judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Por essa razão é que os judeus perseguiam a Jesus, porque faziam as coisas no dia de sábado. Ainda ele foi contar por que ele estava curado, e ainda achando que estava fazendo bem, ainda proporciona então a busca de Jesus. Meu Pai, aí então Jesus vai dizer: meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu ajo também incessantemente.
incessantemente Jesus está agindo em nosso favor e em nossa vida. E aí a gente vai lembrar deste clamor que a gente viu do cego Bartimeu. E nós temos que verdadeiramente ter esse clamor quando nos é ensinado o clamor da oração. Será que verdadeiramente nós oramos com o coração ou oramos com os lábios? Porque quando se ora verdadeiramente com o coração, com o desejo, com o ânimo, é o que aconteceu esses que a gente citou, a gente consegue êxito. Mas às vezes a gente fala assim, nossa, eu rezo e nada de bom acontece. Eu rezo, mas assombração me aparece. Não é assim que a gente tem um hábito de, às vezes, até falar, ou então ouvir as pessoas falarem? É porque verdadeiramente nós não estamos clamando como o Senhor assim o diz. E ele diz o seguinte, peçam e vós receberão, vocês receberão, peça, né? Lá está pedir e dar-se-vos-á, chique, né? Buscar e achareis. Será que a gente está buscando? Batei a porta e ela vai se abrir-se-vos-á a porta. Mas para isso nós temos que bater. Porque Jesus está do lado de fora, aguardando que a gente abra a porta da nossa vida, do nosso coração, dos nossos desejos. Porque a maçaneta não está do lado de fora. A maçaneta está do lado de dentro. Está de dentro de quem? De mim, do meu desejo, daquilo que eu quero. Mas para que eu possa abrir a porta com a maçaneta que está na minha mão, eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter confiança, porque seguir Jesus não é fácil, é difícil, mas é o caminho, porque Ele nos deixou o legado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se na noite de hoje, as minhas reflexões ao chegar na minha casa e lembrar que a oração é o clamor de um justo, que a minha oração é um clamor de um justo, e que eu posso ter 1000 defeitos, mas se eu estou clamando com amor, a minha maçaneta eu vou ter coragem de abrir e Jesus vai entrar e vai fazer seus feitos. Então, esse é o nosso desejo de final de ano de 2017. Que nós tenhamos bom ânimo para vencer o ano e iniciar o ano de 2018 com novas propostas. Porque nós chegamos nos últimos dias do final do ano, a gente começa a fazer 1000 planos, começa a escrever no papel o que vai fazer no ano seguinte, e que vou mudar não sei o que, e vou comprar não sei o que, e faz aquela listinha de coisas que a gente quer operar, sendo que esse operar está durante o ano todo. E às vezes a gente esquece. Então que Jesus nos abençoe, que essa casa que nos recebe com muito carinho, com muito amor, possa ter luz para seguir em frente com os seus trabalhadores e com todos aqueles que vêm trazer a palavra consoladora. E lembrando sempre, vamos pedir, vamos bater, vamos buscar, que tudo há de acontecer de melhor. Que cada um de nós possa ter o Cristo em nossos corações e a verdade da doutrina espírita que nos esclarece, nos dá ânimo e força para seguir. Muita paz e muito obrigada a todos vocês.